We're left here. Open the door! I'm sorry. Jurassic World. Fala pessoal, navegando no mundo cinematográfico. Dessa vez eu assisti Jurassic World. O que acontece, pessoal? Jurassic World é um filme, divertido, um filme com ação e aventura. É um filme mais família, Pra quem só quer sentar com a família, assistir um filme e se divertir. Somente isso mesmo. Pra mim, não funcionou muito, porque eu assisto os filmes de Jurassic World ou Jurassic Park desde o primeiro filme, que foi lançado no ano de 1993, no caso. O que acontece? Pra mim não funcionou muito, porque é um filme muito contraditório, com ele mesmo. É um filme muito contraditório e também assim tem muita coisa. Eu achei ele um filme muito inferior, a toda a continuação desde o primeiro filme. Como isso aí é uma espécie de recomeço, eu achei muito inferior ao primeiro filme. Assim, no sentido de que os outros filmes, os primeiros principalmente, mostrava muito assim sobre, era quase um documentário. Tinha algumas partes assim que parecia bastante um documentário sobre a vida dos dinossauros. Tanto de um lado, os dinossauros que eram predadores, como aqueles dinossauros que eram dinossauros mais pacíficos, que se alimentavam de como é que se chama? De vegetal. Assim que acontece. Nesse filme não, o nome do filme é Jurassic World, que é uma coisa também que me incomoda muito quando eu assisto um filme assim. Eu relaciono muito o filme com o título, Então se eu vejo um filme, o nome do filme é Jurassic World, eu imagino assistir um filme que mostra muito assim, até mesmo que pareça um pouco um documentário sobre a vida de dinossauros. Ainda que seja pouco, porque é um filme, mas que seja algo que demonstra muita coisa, E nesse filme não, nesse filme ele, assim, no sentido de beleza da vida dos dinossauros, ele demonstra mais assim pelo lado dos dinossauros que se alimentam de vegetal, como se a beleza só estivesse ali naquele lado da vida dos dinossauros, naquela espécie. Já os dinossauros que são mais predadores, eles são mais assim no sentido de solitários ou terríveis. É tipo isso, que demonstra mais terror. Ou pelo menos que o filme tenta demonstrar, que eu não vi, o filme de conseguir demonstrar esse terror assim, principalmente no dinossauro principal, que seria o Tiranossauro Rex. É onde vem assim pra mim outra espécie de inferioridade no filme também. Assim tratar de ser contraditório o filme, tem isso, e também tem aquela situação dos personagens. O filme ele estabelece os personagens, sua importância, suas qualidades ao personagem, mas porém na prática não demonstra ser isso. E isso fica muito chato, é como se os personagens esquecessem das suas qualidades, Esse é um problema. A personagem protagonizada por Scarlett Johansson mesmo ficou um negócio meio estranho, porque inicialmente o filme relata ela como uma especialista, uma mulher que faz parte de organizações de missão, de guerra e tudo mais. Porém, ela mesma, a própria personagem, chega para o doutor na hora e diz que ele não é capaz de atirar com certo tipo de arma pelo fato de ele não ter experiência, por ele não ter experiência, não ter costume, etc e tal, baseado na própria experiência que ela tem. Porém, quando ela mesma pega a mesma arma, ela não consegue atirar em uma criatura em movimento. Ela demonstra não ter experiência. Ela atira sem querer com a arma. Ou seja, se fosse uma situação em que só tivesse aquela munição específica para aquilo, a missão não seria concluída, entende? Não sei se foi querendo o filme, querendo demonstrar um pouco de humor, mas se foi, não funcionou muito legal, eu acredito. Então é isso, Tem essa contradição no filme, esse tipo de coisa que pra mim não funciona muito bem.
caso no primeiro filme tudo era muito bem estabelecido. Já nesse filme ficou esse probleminha. Também tem um personagem chamado Duncan. Eu acho que o nome dele é esse. O que acontece? É um personagem também que o próprio filme estabelece, sendo um personagem que ele tem bastante experiência em lugares perigosos, lugares que tem feras, esse tipo de criaturas gigantes. Tanto que naquele barco, naquele lugar onde ele estava, onde o empresário foi contratar ele, tinha esqueletos de criaturas enormes e perigosas. Porém, assim, o filme, né, retrata ele como ele sendo uma espécie de Quarterman, né, que tem a capacidade de levar pessoas para lugares perigosos e trazer de volta. Ou seja, né, ele tem bastante experiência nesse assunto. Porém, existe várias situações no filme em que ele mesmo leva as pessoas para esses lugares, mas ao chegar lá, junto com sua equipe, né, que são pessoas com experiências em viagens e etc e tal, pessoas com armamentos, com treinamento e tudo mais. Porém, quando chega lá, simplesmente as pessoas são atacadas e são mortas, né? E ele, principalmente, as habilidades que ele demonstra quando chega lá é simplesmente de gritar as pessoas quando ela morre, de ficar chateado com as pessoas por causa de sentimento de remorso que ele tem do passado, e só isso mesmo. Então, tipo assim, o filme é muito contraditório a se tratar dos próprios personagens, assim, a não fazer eles demonstrarem a qualidade, né, que o filme relata que eles têm. Eu acho isso muito chato. Faz você esperar demais do personagem do filme, e na prática os próprios personagens não demonstram aquilo ali que o filme estabelece. Outra coisa também que deixou o filme bastante contraditório era a criatura que aparece no início do filme, que era para ser o ponto alto do filme, né? Ou acho que é o The Rex que chama. Inicialmente, né, quando mostra ele no filme, mostra ele como uma criatura extremamente perigosa, né? Uma criatura que demonstra terror, inteligente, um predador nato, feito em laboratório. Quando aparece aquela cena que eu mostrei anteriormente, logo no início do vídeo, que ele agarra o cara assim, e aí pá, o emblema do filme aparece, né? Como aquela coisa de que ele vai ser o ponto alto do filme, vai ser o terror principal. O problema é o seguinte: quando ele aparece já no final do filme, simplesmente ele persegue um pouquinho ali o pessoal. Não sei porquê. Ele tem aquela cena em que esse personagem, o Duncan, né, ele acende lá esqueci o nome daquele negócio lá, aquela espécie de luz, e sai correndo para o bicho seguir ele. Pronto. A criatura vai seguir ele e fica só ele e a criatura, né, que deveria ser a mais perigosa do filme inteiro, implacável e sanguinária. A criatura simplesmente deixa ele vivo, porque não sei, não tinha nada que impedisse aquela criatura ali de matar ele. Afinal, é um predador nato, feito em laboratório. Pronto. A criatura volta para perseguir os protagonistas do filme. Porque o filme é cheio de protagonistas. Então a criatura volta para perseguir ele. Quando chega lá, a criatura simplesmente desiste porque não consegue alcançar eles, porque eles estão usando algum tipo de barco a motor. Então, cara, pra mim esse tipo de coisa não funciona, porque deixa o filme contraditório. Como é que uma criatura é um dinossauro, como se fosse Rex, basicamente Tiranossauro Rex, só que melhorado, né? Geneticamente melhorado. Foi uma criatura modificada no laboratório para ser melhor,
né, mais perigosa, mais inteligente, mais rápida e coisa e tal. Basicamente é isso que o filme quer passar no início do filme. Só que no final demonstra que ser uma criatura que tem limitações, né, tem muitas limitações, tanto no sentido de mentalmente como fisicamente, que dá pra ver que a criatura não consegue perseguir eles, por isso desiste de caçar eles. Simplesmente isso. Então, pra mim, é um filme que não funcionou, porque em vários sentidos demonstrou ser inferior aos filmes anteriores, principalmente ao primeiro. Começando pelo Rex, o Tiranossauro Rex nesse filme aqui, ele não impõe medo nenhum. O filme, quando o pessoal chega até ele, aquela família ali, ele tá dormindo. A menina simplesmente decide ir lá pegar um bote, passar por ele, ainda ativa o bote. E ainda assim o dinossauro gigante não consegue pegar aquela família dentro do botezinho no meio do rio, ou é do mar. Aquilo ali pra mim, sabe, não existe aquilo, foi totalmente desnecessário essa cena. Eu não consegui entender por que aquilo ali. Então, tipo assim, esse filme, por coisas como essa, né, que não dá pra mim, não funcionou, entende, pra mim. Ainda tem aquela situação de que o fato de que de um lado existe uma organização de pessoas treinadas, armadas, com experiência, né, em combate, com experiência em lidar com criaturas enormes, e vários delas morrem fácil. E uma família que só entende de navegar nos mares, né, simplesmente sobreviver, e nenhuma delas sofrer nenhum dano. Tanto que tem uma cena que o Tiranossauro Rex caça somente a menina, e ainda assim a criancinha consegue fugir do Tiranossauro Rex. Então, tipo assim, é um filme muito contraditório, assim, entende? Com os seus próprios ponto-alvo, como as criaturas que deveriam ser perigosas e não são, os personagens que têm suas qualidades ali estabelecidas pelo filme, quando vai ver não é aquilo ali mesmo, entre a inferioridade de cenas entre esse filme e o original. Então, assim, é um filme divertido, tem aventura, tem ação, mas para quem quer assistir um filme assim, no meu ponto de vista, é para família, sentar e assistir, se divertir. Mas para mim, que acompanho desde o primeiro filme, é um filme que não funciona. Não é um filme ruim, né? É um filme bom para família, mas para reinício de uma franquia é bem fraquinho mesmo. Reinício para ser, sabe, é bem fraquinho, pelo menos no meu ponto de vista. É isso aí, pessoal. Até a próxima.